O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, corajosa do Senhor. E talvez você diga, pastor, essa palavra não é para mim. Eu fico acovardado, acovardada, tímido, eu tenho receios. Deixa eu te falar, essa foi a palavra que veio a Gideão. O anjo do Senhor olha para Gideão ali escondido, malhando trigo no lagar, e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O próprio Gideão desconfiava de sua coragem, valentia ou força, mas Deus enxerga aquilo que o homem não consegue ver. E a certeza que temos é que, independente das suas fragilidades, o Senhor é contigo. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a um tempo devocional meditando hoje em Juízes, capítulo 6. Encontramos aqui a história do juiz Gideão. Pegue a sua Bíblia e vamos ler alguns versos comigo. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que está em Ofra, que pertence a Abiesrita, Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele, o Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: meu senhor, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Deus usa os improváveis. Deus levanta homens comuns para feitos extraordinários. Imagine você, aquele povo sendo subjugado pelos midianitas. Diante de todas as colheitas, todas as grandes safras, eles chegavam e saqueavam tudo. Gideão já estava ali tão acovardado que ele estava tentando malhar o trigo no lagar. E é tão difícil fazer isso. No local de espremer uvas, ele estava tentando malhar o trigo, e para malhar o trigo é necessário levantar ele para cima, é necessário que o vento bata para levar as palhas e cair então os grãos. Era tão desafiador aquilo naquele tipo de espaço. Não era o espaço apropriado, mas era uma estratégia que Gideão estava tendo para não perder o pouco que ele tinha guardado. Diante daquele ato de estratégia, Deus enxerga um valor em Gideão e vai em sua direção na figura de um anjo que traz essa mensagem poderosa, dizendo que sim, ele era um homem valente, que o Senhor estava com ele. É difícil, às vezes, percebermos coragem, valentia. Por vezes, nos percebemos fragilizados, impotentes, sem recursos. Como é que vamos fazer aquilo que o Senhor está requerendo ou nos prometendo? Foi assim com vários outros homens de Deus, como o próprio Moisés, que achava que não tinha condições de libertar o povo daquele jugo de escravidão no Egito. Ele não sabia falar com tanta eloquência, e tantos outros homens que Deus levanta mediante a sua fragilidade. Isso nos faz lembrar o que Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, quando ele vai nos dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Basta confiarmos nele e vem força de onde nunca esperamos. Ele sim pode colocar os nossos pés firmados, os nossos braços fortes, preparados para a batalha. Gideão olha para a sua família e diz: a minha família é tão pequena, eu sou tão pobre, como é que eu serei o responsável por libertar esse povo? E a única palavra que ele recebe do Senhor é: vai nesta tua força. Sabe, todas as vezes que nos percebemos fracos, aí é que, na verdade, somos verdadeiramente fortes. Toda jactância, arrogância, presunção nos levará à queda.
Mas entendermos que somos limitados, fragilizados, faz com que demos toda a glória e honra ao Senhor. E aí Ele está pronto, preparado para trazer o seu livramento, o seu milagre, o seu poder sobrenatural. Naquele dia, Gideão, encorajado pelo Senhor, mas ainda receoso, pois ele fez muitas perguntas ao Senhor, chegou a perguntar se Deus tinha realmente abandonado o seu povo, porque ele não via mais nenhum grande feito do Senhor. Diante de todas aquelas perguntas, agora ele propõe um desafio ao Senhor. Ele diz: me dê um sinal. E aquela prova de sinal que ele queria era que o Senhor pudesse, então, diante do orvalho que caía na terra, manter o algodão enxuto, mesmo com toda a relva regada por orvalho. E depois ele pede o inverso, que apenas o algodão estivesse molhado e tudo em volta estivesse ali seco. E diante desta prova, ele entende que sim, é o Senhor que está com ele, e ele agora encorajado começa a vitória. E talvez você que não conheça a história diga: ele foi para a batalha, ele levantou homens de guerra. Não, não. Ele decidiu acabar com a idolatria que havia no meio do seu povo. Ele corta os postes de idolatria, os altares de Baal, e assim ele começa uma revolução, um movimento para trazer de volta o seu povo à adoração a Deus. E assim começa a empreitada dele, comandando este povo rumo às guerras, e Deus vai dando a vitória. Meu amado irmão, talvez no dia de hoje, tudo que o Senhor esteja requerendo de você não é a sua força, a sua estratégia, a sua coragem, mas tudo que Ele espera é que você abra mão da idolatria, abra mão dos ídolos do teu coração, abra mão dos flertes com o pecado e se volte completamente para Ele, para que Ele possa operar o sobrenatural na tua história. O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente do Senhor. Pai bondoso, nos faz crer nessa promessa, que mesmo diante das nossas fraquezas, quando estamos contigo, somos mais do que vencedores. Ó Pai, opera o teu sobrenatural na vida dos teus servos e servas. Encoraja o teu povo nessa hora para continuar batalhando, guerreando. Abrimos mão, ó Pai, de toda idolatria, de toda sedução do pecado. Queremos viver uma vida consagrada a Ti, pois entendemos, ó Pai, que a Tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Em Ti sabemos que a vitória é certa. E é no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.